Então, bem-vindos mais uma vez então ao canal do Instituto IPRAD. Há um novo episódio, um episódio dedicado a um novo livro, aliás, o livro Amarelo da Radiónica. Este livro é exclusivamente dedicado à radiónica. Este é o primeiro episódio com António Rodrigues. Boa noite, António. Boa Vamos, noite. muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Vamos falar um bocadinho sobre radiónica e nada melhor de começar a radiónica tentando fazer a ponte entre uma área totalmente distinta, mas que partilha com a radiónica alguma complementariedade, a radiestesia. Iríamos fazer então uma pergunta ao António, na sua perspectiva, como definiria então a fronteira, a tenue fronteira entre a radiestesia e a radiónica? Onde é que elas se encontram? Onde é que elas se separam? Podíamos falar um bocadinho sobre a sua perspectiva? Vejamos, a radiónica tem início nos Estados Unidos em início de 1900, criada, desenvolvida por um médico e originalmente chamava-se Reações Eletrónicas de Abrams. O Abrams nunca foi radiestesista. O radionicista de expressão que veio a seguir foi uma mulher chamada Ruth Drown. A Ruth Drown também não era radiestesista. Depois um outro chamado Thomas Galen Hieronymus, também americano, também não era radiestesista. Peter Kelly não era radiestesista. Caverly não era radiestesista. Agora vamos para o outro lado do oceano. Vamos para a Inglaterra. O primeiro a copiar, a fazer máquinas radiónicas foi o George Delaware. O Delaware não era radiestesista. A mulher dele também não era. E aí apareceu Malcolm Ray, que era um radiestesista interessado em radiónica. Apareceu David Tansley, que era um quiropata interessado em radiónica e em radiestesia. E Bruce Copen, radiestesista, escreveu uma série de trabalhos sobre radiestesia e que praticava a radiónica. E então, só que eles usavam, em vez de usar, que nem os americanos usavam uma placa de fricção, em vez de usar pêndulo para fazer a detecção, usa uma placa de fricção. No momento do sim, o dedo trava na placa, não anda mais. Eles, em vez de usarem essa placa de fricção que necessita de um aprendizado, como já eram radiestesistas, eles usavam o pêndulo para fazer a detecção na máquina no lugar da placa de fricção, do stick pad. Essa é a única relação que existe com radiestesia, da radiónica com radiestesia. De resto, a radiónica tem seus próprios padrões de detecção e de tratamento à distância. No caso do tratamento, é muito superior à radiestesia, muito superior. Muitas vezes as pessoas me perguntam, você usava? Não usava, usava pouco radiestesia, na realidade usava pouco, porque eu tinha aparelhos radiónicos. Então, enquanto a radiónica, a radiestesia é generalista, ela trata, digamos, um desequilíbrio qualquer presente, que é a doença. A radiónica é específica, ela trata aquele índice daquela doença naquele órgão, naquela localização. Então, se eu tiver entorse em radiestesia, como é que trata entorse em radiestesia? Fazendo qualquer coisa que lembra indiretamente entorse, que pode melhorar a entorse. No caso da radiónica, você não pode pôr só entorse lá, porque é generalista. Você tem que pôr entorse e tem que pôr joelho. Então é muito específico, é muito melhor. As máquinas, existem várias máquinas radiónicas, vários padrões radiónicos, ou de construção, e cada um dos que chegaram até hoje, cada um tem suas tabelas específicas, e tem procedimentos específicos. O que chegou até hoje é Bruce Copen e Delaware, é um padrão, tem determinados números que são coincidentes, não são totalmente, mas
grande parte do incidente. As máquinas, você pode usar aquela tabela para qualquer uma das duas máquinas, para uma Delaware ou da família Delaware, ou para Bruce Copen. Já Hieronymus é uma construção totalmente diferente, baseada em outro princípio, e os números dessas tabelas, as referências dessas tabelas são completamente diferentes. Enquanto na Delaware nós temos um número assim, 40.227648.9, em Hieronymus nós temos temos dois números, dois conjuntos de números, 20,5 e 78. 20,5 e 78. E esses dois números são afixados em 2 diais só, ao contrário dos 8 a 12 diais que tem uma máquina Delaware Bruce Copen. Nós temos aí uma outra intervenção. Essas máquinas chamam-se base 10, porque elas são baseadas no seguinte princípio, que os potenciômetros que variam o equilíbrio da máquina, permitem a detecção ou envio de energia pela máquina, eles são graduados de 0 a 10. Então, por isso chama-se base 10. Já o Malcolm Ray achava que ele era um exímio radiestesista, era um grande radiestesista, que é uma raridade. Ser um grande radiestesista é uma raridade. Existem muito poucos. Ele era extremamente sensível e depois da base 10 ele percebia que poderia continuar. Ele preenchia com facilidade aqueles 10 números e poderia continuar. E aí ele criou a base 44, onde os números, os numerais vão de 0 a 44. É muito extenso, é muito difícil, só para o Malcolm Ray, para mais ninguém. Tanto é que o parceiro dele e amigo, que era o David Tunsley, que também fez máquinas radiónicas, as máquinas são base 10. Por dentro não importa qual é o esquema delas, qual é a organização do esquema da máquina, mas por fora ela é uma base 10. Até esse, que era um bom radiestesista, um grande radiestesista, até ele se denuncia ao fazer máquina base 10, não faz 44. Mais uma. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa pela internet, usando Skype, estava falando com uma pessoa e assim, a pessoa me questionando qual a garantia que o tratamento seja eficiente. Amigo, não há garantia de nada. Se houvesse garantia, se a mesma garantia fosse exigida para a medicina ortodoxa, não existiria a medicina, porque a gente vai em 2, 3 médicos até conseguir ter um diagnóstico decente, né? Então nem a medicina ortodoxa ela oferece garantia. Imagina a radiônica. E como é que se sabe que funciona? Mais uma coisa que as pessoas questionam muito, né? Se a energia é mais potente e tal. Todo esse pensar, essa organização de questionamentos está errada. A radiônica não emite pacotes energéticos, em termos de energia. Eu que estou aqui em São Paulo e você que está em Coimbra, não existe um instrumento que eu ligue aqui e que acenda a luzinha aí, que manda um pacote de energia daqui para lá, ou daqui para aí. Não existe isso. O que envia à distância são pacotes informativos. É um pacote de informação. E o seu organismo, ao detectar que aquele pacote de informação é para você, ele o trata como trata os pacotes, ou não, as singularidades do tratamento homeopático. Então o sistema imunológico recebe aquela informação e a processa, estimulando uma reação orgânica para debelar a patologia.
O Malcolm Ray continuou não satisfeito e aí ele desenvolveu outros instrumentos baseados, é isso que é fantástico no Malcolm Ray. Aliás, tem um outro inglês também, chama-se Darrell Butcher, que também é fantástico. O Darrell Butcher percebeu que esperou a vida inteira, era engenheiro aeronáutico, desenhava aviões. E no final, quando se aposentou, ele disse, bom, aposentado, agora eu vou me dedicar à radiónica, que é aquilo que eu gosto mesmo. E começou a dedicar-se à radiónica com tudo e percebeu que não tinha a menor habilidade radiestésica ou radiónica para detectar. Não tinha. Você acha que ele se deixou vencer? Não. Inventou máquinas completamente diferentes. O Malcolm Ray também tem isso. Ele chegou na base 44 e aquilo não o satisfazia, ele desenvolveu um outro processo completamente diferente que eu vou apresentar para vocês depois. Então, sabendo que o António chegou a estudar e a reproduzir grande parte das máquinas clássicas, com certeza que detectou algumas semelhanças e algumas diferenças entre os sistemas e, inclusivamente, algumas potencialidades e algumas fragilidades. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso, faz favor, também? Sim, vejamos. A primeira máquina, e isso é um esquema básico, a primeira máquina, eu costumo até nas aulas ensinar isso dessa forma, assim. Vamos voltar lá atrás ao Abrams. O Abrams era um médico formado na Universidade de Heidelberg, que foi o grande centro cultural antes da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou com a Alemanha inteira e com Heidelberg também. Mas ele era formado lá e era um médico ortodoxo. E um dia, percutindo o abdômen do paciente, ele percebeu que havia uma área do abdômen que tinha um som diferente, um som cavo, né? E continuando com essa pesquisa, com essa orientação, ele conseguiu perceber várias áreas no abdômen que estavam relacionadas com determinadas patologias. Então, por exemplo, nessa área aqui de cima, se tivesse um som estranho, seria tuberculose. Todos os tuberculosos teriam aquele mesmo som naquela área do coisa. E ele percebeu, que é uma coisa evidente, que isso não era um fenómeno físico, era um fenómeno energético, um fenómeno de ressonância energética. E aí os pacientes dele, coitado, o cara já estava tuberculoso, ou então com sífilis, ou com gonorreia, já estava num estado lastimável, tinha que ficar lá pelado para o médico maluco ficar batendo no abdômen dele durante 1 hora, né? Acertando a oitava certinha para fazer o diagnóstico. Aí o Abrams liga o indivíduo doente ao indivíduo são por meio de um fio elétrico. E passa a fazer o diagnóstico, então o doentinho ficava deitadinho, né? Feliz da vida, deitadinho, não tinha que ficar lá em pé pelado, e enquanto ele fazia o diagnóstico no indivíduo são. Aí ele teve uma ideia. No meio desse fio, ele colocou um potenciômetro. O potenciômetro é aquela coisa que serve no rádio para levantar ou baixar o volume. É uma resistência variável. Pôs um potenciômetro. Imediatamente esse potenciômetro transformou-se em meia dúzia ou 1 dúzia de potenciômetros dentro de uma caixa fechada que continha os ditos potenciômetros numerados de 0 a 10. Então ele percebeu que conseguia fazer uma sintonia fina. Então, se fosse tuberculose, dava um número 40 pontos, 2, e dava como tuberculose dos pulmões 733. Então, ele percebeu isso. E a máquina radiônica, com o esquema dela, assim, primitivo, das black box, chama-se black box porque as máquinas radiônicas eram forradas de imitação de couro preto, né, para resistir à abrasão, né, ao uso contínuo. Chamavam-se black box porque eram pretas, né? Caixas pretas. E essas black box foram evoluindo, mas evoluindo muito lentamente. E a evolução dela estava relacionado com a ideia que tinha promovido sua criação.
Então sempre houve, tinham alguns sérios problemas de nascença. Assim é que nós olhamos, por exemplo, uma máquina de Delaware e vemos, se passarmos aquilo para um engenheiro ou para um técnico em eletrónica, ele olha para a máquina e diz assim, mas isso está tudo ligado errado. Isso aqui está tudo errado. Se nós olharmos para a máquina e percebemos que aquilo está errado, nós vamos perceber o seguinte, vamos depreender o seguinte. Apesar de usar componentes elétricos e eletrónicos, aquilo não se trata de eletricidade ou de eletrônica, aquilo trata-se de uma outra coisa. Porque se de eletrônica fosse, tinha que estar ligado convencionalmente de um certo jeito, que o técnico e o engenheiro em eletrónica reconhecem que está errado. Está errado e funciona, então trata-se de uma outra coisa. Num dos livros que eu escrevi, um livro de apresentação sobre radiónica, tem o IUA, que é um instrumento primitivo de sintonia, em que o mago faz a sintonia, ele esfrega um disco sobre uma almofadinha, digamos, tudo em madeira, molha ligeiramente aquilo e esfrega o disco. No momento do sim, faz a pergunta, será que esse indivíduo que está aqui na minha frente pode se casar com fulana de tal? E enquanto gira o disco, e no momento do sim, o disco trava, e trava tão fortemente que não se consegue descolar um do outro. Veja a energia poderosa do psiquismo humano. E então todas as máquinas radiónicas que nos chegaram até hoje, todas elas têm, digamos, algum tipo de problema, têm algum tipo de má resolução, todas elas. Tem algum tipo de má resolução. Não foi possível fazer, para nós não nos foi possível, fazer uma releitura e aprimorar aquilo que não é que fosse ruim, mas que não era perfeito. Se você olhar, eu, por exemplo, eu construí a Grad Machine. A Grad Machine, ou Mankind, que é uma máquina para agricultura. A máquina funciona, a máquina é fantástica. A máquina funciona, tem uma área grande. Eu mandei uma foto para o Felipe, que ele vai publicar no miolo dessa entrevista. Se você pegar uma foto aérea de uma determinada plantação que está sendo atacada por um agente qualquer, e fizermos com um furador de papel, fizermos um furo na foto e pusermos a foto sobre a máquina com o reagente, quer dizer, pusermos tudo lá, nós vamos ver que passado uma semana vamos na plantação e a plantação está livre da praga, tirando o lugar onde tem o furo. No lugar onde tem o furo, a perturbação lá, os organismos continuam lá comendo as plantas. Então a máquina funciona. Sabe o que é que tem no miolo dela? Um amplificador de som. Um comum amplificador de som. Aquilo que você usa no carro, ou que está aí no seu aparelho de som. Um amplificador de som de baixíssima potência, com transistores mais comuns do mundo. Então é uma placa ligada na saída ou na entrada de um amplificador de som, com uma antena. Não cabe muito na cabeça de um técnico. Um técnico vai dizer, mas isso não tem o que receber e não tem o que emitir. No entanto, a máquina funciona. Esse é que é o milagre da coisa. A máquina funciona. Então, eu percebi ao longo dessa minha experiência, que já fazem... por curiosidade, a minha primeira máquina, eu costumo brincar, aqui no Brasil brinca-se com português, né? A minha primeira máquina era verdadeiramente uma máquina de português. Tinha um único botão. Um só botão, que era para não errar. E eu era casado na época com uma sensitiva fantástica. Ela conseguia sintonizar a máquina pelo ruído que a máquina não fazia. A máquina não fazia ruído nenhum, não tem ligação nenhuma, não tem instrumento nenhum, componentes nenhum que permitissem fazer um ruído, um besouro, tipo campainha, não tinha nada dessas coisas, não tinha amplificador de som, não tinha nada, e ela regulava, ela ouvia lá no astral, ela ouvia o ruído e sintonizava a máquina pelo ruído que a máquina não fazia.
Então, essas coisas, por estranhas que pareçam, elas funcionam, né? Como eu disse, pelo envio de pacotes no sentido que são mais, não é uma única vibração, é uma coisa mais complexa, é um pacote inteiro, né? Onde está especificado o órgão, a localização, enfim, todos os dados sobre aquilo, e aquilo é enviado à distância para o doente ou a pessoa portadora daquele problema naquele momento. Bom, eu por curiosidade vou contar 2 casos para que vocês vejam a relação que isso tem com o psiquismo humano. A Ruth Drown, que é fantástica, uma pessoa fantástica, com o trabalho que ela desenvolveu em radiônica, ela desenvolveu uma máquina fotográfica, fotografava à distância. Por incrível que pareça, colocava o testemunho da pessoa dentro da máquina e regulava a máquina para aquilo que se desejava, então suponhamos para o fígado, e aparecia uma imagem do fígado em corte dentro da máquina. Com uma operação extremamente simples e muito rápida. E ao longo do tempo, ela pensou em comercializar a máquina, fez várias máquinas dessas, tanto é que ainda hoje existe uma ou outra máquina ainda se encontra, lá nos Estados Unidos. E ela percebeu que ao longo dos anos, com a idade, ela perdeu a sensibilidade, perdeu o dom de lidar com a máquina. Ela punha as coisas lá dentro da máquina, punha o testemunho da pessoa dentro da máquina, ligava a máquina e saía um filme preto, se não impressionado. Então, o psiquismo humano era fundamental para o processamento desse equipamento. Atravessamos o Atlântico e vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, o Delaware faz a mesma coisa, também desenvolve uma máquina partindo de outros princípios, a máquina é totalmente diferente. Fez as fotos mais famosas, uma delas de um embrião de uma mulher que estava a 80 km de distância, e esse embrião foi possível fotografá-lo no tempo, então nos dias de hoje, daqui a 4 semanas, daqui a 8 semanas, e o embrião vai crescendo nas fotos na máquina. Bom, a máquina é um sucesso, a máquina é um equipamento grande, assim, do tamanho de uma geladeira, isso só para dar uma dimensão da máquina, não é uma máquina pequenina, e tem elementos ópticos e elementos mecânicos e eletrônicos, e ele vende a máquina para uma dupla de pesquisadoras, e elas começam a fazer experiências com a máquina, e a máquina não funciona. Ele manda uma das pessoas do laboratório, que chamava-se Laboratórios Delaware, manda uma das pessoas do laboratório, lá no laboratório das moças que tinham adquirido a máquina. Elas fazem a experiência, fazem todo o trabalho de detecção, enfim, de preparo da máquina, ligam a máquina, tiram o filme, revelam o filme e tem a imagem. E antes nunca tinha tido. Bom, então não tem o que se queixar, o cara vai embora, volta para o laboratório, elas tentam outra vez lidar com a máquina, e a máquina não tira fotos, sai filme preto. Chamam outra vez o cara, e enquanto ele está na sala de espera, à espera de ser, digamos, atendido, de ter acesso ao laboratório, elas vão e fazem uma foto. E a foto funciona. Ele era sem o saber, ele é um médium de efeito físico. Sem o saber. Então o psiquismo humano é dado a essas coisas e a radiônica funciona em conjunto, o que é lamentável, ela funciona em conjunto com o psiquismo humano. Então você com a perna quebrada, sem a muleta você não anda, a muleta sozinha também não anda. Se andar tem problema, bate na danada, né? Enche a danada de porrada porque ali tem coisa. Então a muleta sozinha não anda
E você sem a muleta não anda também. Então, esse é a função do equipamento em radiônica. O equipamento em radiônica é a muleta. Ela precisa do seu psiquismo para funcionar e ela sozinha não funciona. O que é que nós devemos procurar ao fabricar, ao construir máquinas radiônicas? Que elas sejam o mais físico ou mais físicas possível. Aquela máquina que for independente do psiquismo do operador, ela é perfeita. Aquela máquina que não tenha erros de paralaxe, e paralaxe aqui é um conceito óptico, visual, mas de certa forma ela tem defeitos de paralaxe. Ela mostra uma coisa e faz uma outra. Isso é difícil de ser compreendido só com palavras. Precisaria de mostrar o equipamento, abrir o equipamento e mostrá-lo. Mas ela tem erros, tem problemas de paralaxe. Quer dizer, sai a foto, mas a foto não é exatamente igual à angulação que a gente espera. É uma outra angulação. Uma máquina média, ela manda uma foto como se a foto estivesse ligeiramente fora de foco. Uma máquina melhorzinha manda a foto mais em foco. E uma máquina perfeita manda a foto absolutamente no foco. É como se você tivesse uma imagem absolutamente no foco, um pouco desfocada ou muito desfocada. Quer dizer, a imagem é a mesma, a mensagem é a mesma, só que ela chega com certa má qualidade, de certa forma desfocada. O Malcolm Ray, genial, não satisfeito com as máquinas de base 10, base 44, parte para uma pesquisa radiestésica, e a pesquisa é a seguinte: ele coloca desenha uma cruz a lápis, não é? Que seria norte, sul, leste e oeste, e orienta ela. Então são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e desenha também as intermediárias ou pontos colaterais, nordeste, noroeste, sul, sudeste e sudoeste. E com um pêndulo, em cada um desses fiozinhos fininhos, ele vai procurar o comprimento de emissão de cada uma dessas, em cada um desses ângulos, em cada uma desses pontos cardeais ou colaterais. E ele vai detectar um ponto, o comprimento de emissão. Quando ele detecta o comprimento de emissão, ele faz uma marquinha no risco. E assim faz para os 8 riscos, 8 traços dos pontos cardeais, e depois une eles. E vamos ter uma coisa parecida com isso. Está vendo? O que é analisar no centro, para o norte tem esse comprimento, para o sul tem esse comprimento, menorzinho, leste ou oeste, e os outros pontos intermediários. Junta tudo e tem uma imagem. Essa imagem, ao você colocar com ela virada para o norte, virado para o norte, você coloca um vidro d'água aqui e daqui a 10 minutos o vidro d'água está vibrado com a energia que esse gráfico representa. Tá? E ele faz um primeiro dispositivo baseado exatamente nesse princípio. O dispositivo é uma porcaria, depende do magnetismo terrestre, não é muito bom de trabalhar, não permite fazer uma máquina, é um conjunto de coisas que eu mandei para o Felipe, que ele vai publicar também nessa entrevista. E aí o Malcolm Ray consegue desenvolver um outro sistema baseado no mesmo princípio, mas com um resultado gráfico absolutamente diferente, que é isso daqui. São alguns círculos e alguns segmentos de reta em graus, esse círculo 360 graus, e alguns segmentos, no máximo 5 segmentos. Ele chegou a essa definição, que cada corpo, cada remédio, cada substância, cada coisa analisada, coisa no sentido mais amplo, cada coisa analisada teria um máximo de 5 segmentos de reta. Ao você
colocar esses segmentos de reta nos graus precisos, veja que a precisão extraordinária para cada um deles, né? Cada um deles está a 360 avos. Há 360 possibilidades diferentes para cada um deles. Então, se nós multiplicarmos isso por 5, dá 1500 e 1600 e não sei quantos, 1650 posições diferentes passíveis de ser atingidas por esse coisa. Bom, aí ele percebe uma outra coisa. Percebe que os campos magnéticos são afetados pelos grafismos. Então você tem um ímã circular, que tem uma aura aqui, tem um campo magnético aqui. Ao você colocar debaixo do ímã, entre o ímã e algo mais, ao você colocar um desenho geométrico, que são esses pequenos segmentos, esse ímã vai passar a ser modulado pelo desenho geométrico que está colocado aqui embaixo. Então, se eu colocar esse desenho, eu tenho uma mudança X de aura. Se eu colocar um outro desenho, eu tenho uma mudança Y de aura, tá? De campo magnético. Através de um fio é enviado para um copinho e colocado um vidro com água, a água é dinamizada com o padrão vibratório dessa representação gráfica, é vibrado. E com isso ele conseguiu fazer uma máquina que chamou simulador homeopático de potência, que é essa máquina daqui. Tem aqui uma ranhura na qual é inserido o cartão. Aqui é fixada a dinamização desejada, segundo uma tabela. Vou mostrar para vocês também a tabela, só para mostrar que tem uma tabela, que existe uma tabela para isso. Deixa eu ver o primeiro número da tabela, 1x no dial ponto 40. Tá? Então, conforme a dinamização, você fixa assim um número abstrato, que vai de 0 a 999. Você fixa um número aqui, coloca um vidro com água aqui, e 1 minuto depois você tem uma água vibrada com as qualidades energéticas do que esse cartão representa. Isso é colocado assim, desse jeito. Entre o cartão e o poço da água tem um ímã igual a esse. O ímã está aqui nesse ponto. Tem um fiozinho que conecta ao potenciômetro, que conecta à água. E nós temos aqui uma maravilha. A maravilha das maravilhas. Mesmo que você olhe para essa coisa e diz assim, não vai potencializar porque eu não quero, não vai potencializar, ele potencializa assim mesmo. Por quê? Porque a máquina independe do psiquismo do operador. É a primeira máquina totalmente independente do psiquismo do operador. Máquina absolutamente autônoma. Tem 2 equipamentos assim, um que faz remédios a partir de cartões geométricos e outro que faz remédios ou preparados homeopáticos ou preparados vibracionais no sentido em que existem muitos remédios ou muitos preparados a partir de elixires de gemas, florais, fitoterapia, enfim, múltiplas coisas que podem ser dinamizadas segundo as técnicas da homeopatia. E então você, em 1 minuto, você tem um preparado vibracional pronto. E tem um outro em que tem 2 copinhos. No copinho de entrada você põe um remédio que está acabando. Então suponhamos arsênico albo. Olha, só tenho meio centímetro de arsênico albo. Põe o arsênico albo dentro do potinho de entrada, afixa a dinamização no potenciômetro do meio e no copinho de saída, daqui a 10 minutos você tem um arsênico albo valorizado com a dinamização afixada no potenciômetro.
independente da vontade do operador. Quer ele queira, quer não, aquilo vai funcionar. Muito bem. Existe um hospital em Londres, chamado Hospital Real de Homeopatia, que usa essas máquinas e produz remédios homeopáticos, preparados homeopáticos a partir de máquinas radiónicas. A máquina radiónica tem algo muito interessante, que é o seguinte. Por exemplo, no caso que eu conheço bem, no caso dos florais, os florais de Bach, eles são lentos, são devagarinhos, são suaves e tal. Quando você faz um floral de Bach na máquina radiônica, a partir de um cartão, por exemplo, esse cartão que eu mostrei o tempo inteiro para vocês, é a Agrimony. Fazendo um remédio a partir desse cartão, o remédio age muito mais rapidamente que o remédio verdadeiro de floral obtido na natureza. Bom, então eu falei de dois equipamentos Malcolm Ray. Esses equipamentos estão à venda na Inglaterra. Eu aqui no Brasil eu produzi muitos deles, hoje não faço mais, mas estão à venda na Inglaterra. Chama-se Magnetogeometric Application. São eles os produtores desses cartões. Ninguém se aventura a fazer um cartão desses. Eu fiz vários, até hoje, já fiz alguns, e que funcionam, mas é difícil fazer, é trabalhoso fazer. E para quem não faz, é assim, para eles ingleses que fazem isso cotidianamente, torna-se fácil. Para mim, que faço uma vez a cada 10 anos, é extremamente, põe dificuldade nisso, né? Multiplica por 10, ou por 100, ou por 1000, essa dificuldade já natural, né? Então, ninguém se aventura a fazer cartões, e os cartões têm que ser comprados na Inglaterra. Os ingleses são absolutamente impecáveis em termos de relacionamento comercial. Você manda em dólares, os caras, ou manda por PayPal, ou na época, há muitos anos atrás, mandava em dólar embrulhado em papel, em carbono, né? Em papel, como é que se chama isso lá em Portugal? Papel carbono, para tirar cópias. Escrever à máquina e tirar cópia. Sim, papel químico. Papel químico, isso aí. Então mandava dólares embrulhados em papel químico, que é para não se enxergar, né? E eles mandavam o saldo, o troco em libras. Era incrível. Bom, mas para você que se interessou pelo equipamento, são equipamentos. Eles duram o resto da vida, 20, 30 anos, 40 anos, dura o equipamento sem estragar, a menos que seja maltratado, e os cartões também. Os cantinhos são frágeis, né? O cantinho do cartão, o cantinho é frágil, não pode ficar zangado e ir lidar com os cartões. Tem que ter muito carinho com eles, enfiá-los cuidadosamente na ranhura, porque tudo arranha, né? Mas eles são razoavelmente espessos, né? Eles são durinhos, são muito bem feitos. E então nós teríamos nosso dispositivo, e temos aqui uma possibilidade. A pessoa, por exemplo, para quem eu vou fazer o tratamento, não está aqui, está longe, está noutro lugar. Como é que faz? Deixa isso nessa posição e coloca o testemunho da pessoa, testemunho de cabelo, dentro do poço, e liga nesse ponto, liga uma coisa que se chama pulse. Também o Filipe vai mostrar, vai colocar no filme, né, que eu mandei uma foto do pulse. E através desse pulse, faz exatamente isso, pulsa, interrompe a emissão, faz um tac, 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 interrompendo a emissão, é feita a emissão à distância. Através disso. E com os efeitos benéficos de uma emissão acertada, né? Então essa é a máquina Ray, chama-se simulador homeopático de potência, não desgasta, não estraga, e tem a certeza absoluta de produzir remédios absolutamente impecáveis. Eu recomendo, para quem se interessa por radiônica, eu recomendo 3 máquinas. E aí vocês vão equacionar a coisa. Se você quer uma máquina para fazer tratamento
em grande quantidade, quer dizer, tem bastante gente. Eu conheço uma pessoa que tem 40 máquinas. Já é máquina, já é uma fritadeira lá, né? Tem 40 máquinas. Mas normalmente as pessoas têm menos máquinas que isso, têm 2, 3 máquinas. Então, para doenças do físico, a máquina mais adequada e que melhores resultados tem é a máquina Delaware de tratamento, que é uma máquina mecânica. Ela tem um motor de passo e faz um ímã, faz girar um ímã. No momento de sintonia do ímã, há uma emissão à distância. E a máquina, por sua concepção, ela funciona maravilhosamente bem, tem resultados sem a menor dúvida, inquestionáveis. Uma outra máquina que parte já para um outro campo, que é o campo... a pesquisa com a máquina Delaware de pesquisa é um bocado árdua, é um pouco difícil de ser realizada a contento, não é muito fácil, precisa ter muita intimidade com ela, precisa de ter muita habilidade radiestésica para perceber a placa de fricção, é uma coisa assim, em que você esfrega o dedo e no momento do sim o dedo trava, aqui é recoberto por uma borracha, essa está pelada, que a borracha estragou, tá para ser arrumada. Então tem uma borracha e você esfrega o dedo assim. No momento do sim a borracha enrola e faz, dá um estalinho. É difícil fazer. É muito difícil fazer. Precisa de muito treino e precisa treinar junto com alguém que esteja habilitado a fazer isso. E essas pessoas são raras. Tenho eu. Tem eu. Que nem diz brasileiro, olha nós aí. Outra máquina que é mais, digamos, para quem se interessa por pesquisa variada e lida com coisas de caráter mais subjetivo, não que ela não lide com coisas de caráter físico. Ela tem problema de rim, pode ser tratada numa máquina Hieronymus. Mas para fazer pesquisa na máquina Hieronymus é mais fácil. Em vez de ter 10 botões, tem 2 botões. Facilita muito, né? É muito mais fácil fazer a aferição na máquina Hieronymus. E ela tem uma coisa, ela tem um botão de sintonia, onde acima do número 20, a coisa já está, digamos, teoricamente, já está no corpo físico, deixou de estar no corpo etérico para estar no corpo físico. E a máquina, a placa da máquina, tem mais uma placa de máquina também aos pedaços. A placa da máquina, ela funciona assim, desse jeito. Você vai girando o dedo assim. No momento do sim, ele trava. O dedo trava. Como você não sabe qual é o ponto exato de sintonia, você vai levando. O dedo começa a travar um pouquinho, você continua levando, e o dedo trava mais. Aí você gira tanto o botão que o dedo destrava. Entendeu? O ponto de sintonia é o 20. Mas você não sabe, aí começa com girando. Quando chega no 20, ele trava. Como você não sabe qual é o máximo, você continua. Quando chega no 30, ele solta o dedo. Então você volta atrás com o botão e volta. Então, indo para a direita e para a esquerda, girando o botão para um lado e para o outro, você chega no ponto exato de fricção, de grip da máquina. Então é muito mais fácil, tem uma relação com o operador muito mais amicável. Tá? E oferece muitos índices para coisas de caráter mágico ou subjetivo ou para geobiologia. É uma máquina muito simpática nesse caso. Se a pessoa que vai lidar com isso lida com florais, com homeopatia, com fitoterapia e gosta que prefere fazer seus preparados, se bem que as duas máquinas anteriores, a Delaware e a Hieronymus, façam esses preparados, eles não são tão precisos quanto os de uma máquina Rei. A máquina Rei, hoje, amanhã e daqui a 10 anos,
Com esse cartão ele vai fazer o mesmo preparado, absolutamente igual e preciso. Semelhante, energeticamente semelhante ao da natureza, ao real feito com plantas ou outras substâncias. Tá? Então, se você depende do perfil do operador, então tem 3 máquinas hoje passíveis de ser usadas, que dependem do perfil do operador. Para aquele operador que lida mais com doenças do físico, com coisas do físico, máquina Delaware. Para aquele que lida com mais coisas do psíquico, do mágico, que gosta de fazer pesquisa, que quer procurar outros índices, hierônimos. E para quem usa remédios, Malcolm Rey. Ainda relativamente às máquinas e à excelente apresentação que fez sobre a comparação entre as 3 máquinas, falou realmente do dispositivo de detecção das vibrações de cada uma das máquinas, sendo o da Delaware, digamos assim, um mais difícil de trabalhar e depois o outro um bocadinho mais fácil de trabalhar. E a pergunta era, não conhecendo de todo a composição de cada uma desses dois dispositivos, mas compreendendo que são, digamos assim, dispositivos de encontrar a sensibilidade com a própria máquina, de ligação com a própria máquina, enquanto está a encontrar o ajuste em cada uma das 2 máquinas, cada uma com os seus índices, não é? Com índices totalmente diferentes, mas o dispositivo é um dispositivo idêntico. Não seria, se da Delaware é mais difícil, não seria possível adaptar o outro dispositivo à máquina do Delaware para a tornar, digamos assim, um pouco mais fácil de utilizar? É possível, mas a máquina do Delaware sofre de doença congênita profunda. Então, se você vai mudar uma coisa, eu não tenho a certeza do resultado, não tenho a certeza. É assim, eu durante o tempo que eu construí máquinas, eu pautei, aliás, em tudo que eu faço, eu me pauto por tentar aprender decentemente e passar aquilo que eu aprendi sem inventar, sem criar, juntar, adicionar pontos ao conto, né? Que é para não deformar o conto. Então eu tive certos pruridos em fazer determinadas coisas quando não eram absolutamente necessárias. Por exemplo, a troca de um determinado componente. Eu tenho um amplificador operacional. Se eu não tenho os componentes, porque aqui no Brasil não existem, os componentes existentes transistores aqui, não são compatíveis, não são iguais aos transistores ingleses. Os transistores ingleses são da série AF, não é? Aqui não existe no Brasil. Então você tem coisas que você não encontra aqui, é obrigado a adaptar. O que não é obrigado a adaptar, e que você percebe que fazem parte daquela estrutura energética que forma a máquina, é muito perigoso mexer. Porque ela desatina e não atina mais, quer dizer, você tem que refazer e você não sabe, como ela não tem luzinhas, não tem som, não tem interação nenhuma com o praticante, você só vai saber que aquilo está errado quando der bode na saúde do outro. Correto. Então eu sempre tive pruridos em relação a isso, a não inventar, não inventa. Esse é o grande mérito que eu tenho. Se você ler um livro do Servo Ranks e ler um livro meu, você vai ver que os dois são iguais. Eu não inventei absolutamente nada, né? Eu simplesmente transcrevi, adaptei, tornei palatável aquilo que estava lá, que era árduo de ser lido. Mas é absolutamente a mesma coisa. Muito bem. Ok. Você tinha me perguntado se... Desculpa. Pronto, se seria possível adaptar um dispositivo ao outro, à outra máquina. Não, porque caso não é possível. Não, o dispositivo do Hieronymus é quase bom. O dispositivo do Hieronymus é quase bom. Eu tornei ótimo. Eu mudei, na última geração de máquinas, é o melhor que existe, melhor dispositivo de detecção que existe no mundo é feito por mim.
O amplificador também da máquina Hieronymus, o melhor que existe é o meu. Quem quiser pode procurar na internet Jensen, Jensen, Jensen Radionic. Procure e vai ver o amplificador que eles têm lá. Muito inferior ao meu, mas muito inferior. O meu é muito mais estável, tem uma faixa de operação muito maior. E a utilização também de um elemento lá no final da máquina também muito adequado, segundo uma dica que dá o Hieronymus, muito pequena, sim, fala, o Hieronymus não, o Peter Kelly, perdão, uma dica muito pequena e eu percebi a dica e usei. Então, toda uma parte da máquina foi melhorada por mim. A entrada da máquina é que é marota. Marota. Pois. E não há a possibilidade de haver uma componente, digamos assim, da radiestesia? Você fazer uma avaliação com pendular? Não, eu cheguei à conclusão, tanto é que eu estou com um projeto novo de fazer um lote de máquinas absolutamente clássicas e melhoradas do Hieronymus. E já tenho até uma lista de prováveis compradores. Mas conseguiu encontrar novos fabricantes de peças, não é? Na altura tinha dito que estava a viver perto de uma fábrica que faliu e depois deixou de executar máquinas. Entretanto, já conseguiu uma alternativa, foi? Olha, está solucionado. Onde fazer uma parte das máquinas está solucionado. Está quase tudo solucionado. Quase tudo. Eu ainda não falei com todo mundo, não pus isso na internet, não divulguei, porque há uma parte dessas coisas. É assim, para se fazer uma máquina radiônica, você precisa ter uma oficina montada com tudo, claro, né? Claro. E eu hoje em dia não tenho isso. Então eu descobri uma oficina, descobri um lugar que tem máquinas, lembrei da existência de um lugar onde tem máquinas para madeira e tem um moço amigo que me faz as caixas, né? As caixas na medida que eu peço e tal. Mas tem um componente que eu tenho uma certa dificuldade. Esse componente ainda não sei muito bem como vou conseguir fazê-lo, né? Então por isso... E quais as máquinas que iria fazer? As 3? Não. Só a Hieronymus. Só a Hieronymus. Okay. Só a Hieronymus e por uma razão simples. Olha, é quase uma brincadeira, mas é bom contar para você e contar para quem me está ouvindo. Eu tento ser escritor. É o meu sonho é ser escritor. Até porque já tenho uma idade, já não tenho mais idade para ficar trabalhando arduamente, carregar cimento, né? Carregar bloco na minha idade já não dá, né? Então eu escrevi dois livros pequenos, escrevi alguns contos e publiquei eles na internet, não sei se você leu os contos. Sim. E estou escrevendo mais um conto que se chama I Can Live Forever, eu posso viver para sempre. E o viver para sempre normalmente é baseado numa quimera que é a da alquimia, né? Em que eles procuravam que se chamava o triplo apanágio da sabedoria, da riqueza e da longa vida. A sabedoria pela ascese, pelo estudo durante 50 anos de estudo e a ascese conduzem, digamos, a um desenvolvimento psíquico avantajado. Ao realizar a grande obra, ao conseguir realizar a grande obra, você tem uma coisa que é a pedra transmutatória, ou a pedra filosofal. E você faz um teste sobre metais em fusão, e se uma parte desses metais for transformada em ouro, é que você tem a pedra verdadeira na mão.
Então você pode aproveitar, em vez de você tirar só umas lasquinhas e fazer só um pedacinho de ouro, não é? Uma bolinha de ouro, você faz um meio quilo, bem avantajado, né? E tem uma grana boa, né? Que o ouro hoje está a um preço absurdo, né? Eu, para me aposentar, eu vou vender a aliança. E aí você tem uma outra coisa que é a isso que se destina a alquimia, que é fabricar o elixir, o chamado elixir da longa vida, que o alquimista deve ingerir, deve tomar esse elixir e, ao tomá-lo, ele vai rejuvenescer, ou pelo menos vai retardar o envelhecimento. E eu procurando essas coisas, escrevendo sobre isso, aliás, comecei a escrever sobre índices radiónicos que permitiriam retardar o envelhecimento. E os índices radiónicos têm um que se chama vitalidade dos órgãos e desenvolvi um sistema do livro que eu estou escrevendo, está aqui uma parte, está vendo com as anotações todas, né? Está uma parte do livro que eu estou, do conto, perdão, não é um livro, é um continho que eu estou escrevendo, em que ele descobre isso e começa a fazer um tratamento para si mesmo, para não haver decadência celular. E ao não ter decadência celular, ele tem 108 anos e parece ter 60. Teoricamente, nós aceitamos a alquimia, teoricamente é possível, tem tanta coisa estranha nesse mundo, porque não mais uma coisa dessas estranha. Então, teoricamente, a alquimia, quando bem explicada, é crível, é aceitável. E a radiónica, quando bem aplicada, também é crível. Se você pode tratar com sucesso um problema de infecção urinária, você também pode tratar com o mesmo sucesso um problema de decadência celular. E evitar a decadência celular, manter a vitalidade dos órgãos elevada, manter um nível ácido alcalino, que é fundamental em algumas patologias, sobretudo no caso do câncer, é fundamental, e vigiar a vitalidade geral. Você vigia essas coisas, vai vigiando metodicamente, praticamente todo dia você vigia isso, e você vai se tratando, você mantém e claro, não pode fumar, não pode beber, não pode comer carne vermelha de tonelada, tem que ter uma vida regrada, altamente regrada, fazer um pouco de exercício, não muito exercício, nada de academia, que é uma violência, né? Sim. Andar pela rua, ir comprar um livrinho e tal, e voltar para casa e comer fruta e tal, ter uma alimentação bem equilibrada e manter-se plenamente sob vigia com esses índices radiónicos e ir se tratando concomitantemente. Perfeito. Eu acredito que em 10 anos talvez você ganhe uns 5. Bom. Claro que não vai viver, I can live forever, é uma piada, né? Claro. Mas não vai viver para sempre. Mas é possível, assim como tem algumas raras pessoas que têm 70, hoje em dia é plenamente comum ter indivíduos que com 70 anos, que na idade do meu pai, quando o meu pai era jovem, já seria um velhão, né? Com 60 anos era um cara que já estava aposentado, estava de pantufa vendo televisão ou ouvindo novela pela rádio, né? Hoje tem um Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, absolutamente lúcido, com 80, acabou de escrever um livro dessa grossura, e tem mais 2 para escrever sobre o mesmo tema, obviamente, mas um indivíduo com 82, 83 anos, que está absolutamente impecável, está tão bem quanto eu com 70. Com 82. É absolutamente normal isso hoje em dia. Então é possível você viver mais 20, 10, 15, 20 anos sem ter envelhecimento, aquele tremendo envelhecimento no rosto, com bastantes rugas, por decadência celular. Sim.
Então, se você tratar a decadência celular, é possível. Então, essas máquinas, elas destinam-se, a feitura dessa máquina, ela destina-se a corrigir, digamos, não é um defeito, mas uma incapacidade que eles tiveram de renovar, de adequar, de rejuvenescer a máquina e fazê-la uma máquina moderna, sem ser por computador, que não ganha absolutamente nada com isso, nada. Fazer uma máquina absolutamente clássica, que mande pacotes, aqueles pacotes informacionais para o indivíduo, e ele se propõe a fazer um tratamento constante para si, para viver mais alguns anos, em boa situação de saúde. Perfeito. Essa é a finalidade dessa máquina. Quer dizer, ela não se destina a você comprar, António, comprar a máquina e ficar fazendo tratamento para os outros. É para comprar por egoísmo, fazer tratamento para você ficar em bom estado. Perfeito, perfeito. Então estou vendendo a máquina do juízo final, né? Você conhece aquele filme Doctor Strangelove? Sim, sim. Doutor Fantástico? Sim, sim, sim. Em que eles fazem a máquina do juízo final? Em que tem o William Pickens em cima da bomba atômica fazendo quando a bomba cai. Então eu chamo as máquinas que eu faço, quando eu faço uma máquina nova que funciona bem, eu chamo ela a máquina do juízo final. Perfeito. Olha, uma máquina que eu gostaria até mais tarde nós pensarmos nisso, era realmente essa do Malcolm Ray. Acho que era uma máquina aqui para... Eu não tenho mais como fabricar, porque é assim, eu tinha uma indústria de madeira, e na frente da indústria de madeira tinha uma outra indústria, que era num bairro, digamos, que tinha bastantes indústrias, aqui em São Paulo, no Tatuapé, tinha uma indústria que fazia o que antigamente se chamava salvas de prata, né? Aquelas bandejas todas rendilhadas de prata. Então era uma oficina, digamos, mecânica fina, né? E tinha banhos e tal. Então tem, por exemplo, esse pocinho era feito por eles. Eu hoje não tenho mais quem faça essas coisas. Então eu não tenho, eu aconselharia a comprar da Inglaterra. Você em Portugal provavelmente consegue comprar da Inglaterra e que eles lhe mandem a máquina. Mas era importante depois corrigi-la, não é? Uma vez que... Não tem correto. Essas não têm essa problema. é absolutamente perfeita. Okay. É tão boa ou melhor do que a minha, do que a que eu faço. E a Agro? A Agro, essa também interessava aqui para umas pesquisas que queríamos fazer em Portugal, na agricultura. Poderia fazer uma, né? Poderia tentar fazer uma. Não é. Se eu for fazer um lote daquelas Hierônimos, Kelly, António, acabada, eu posso meter no pacote quando vou para lá com chapa de acrílico e outras coisas. Quando for para lá, eu posso fazer uma Agra ou Mankind. Sim. Isso era interessante porque temos aqui um terreno de investigação que está por explorar nessa área. É uma área que me agrada, associada à geobiologia, agrada-me. Mas veja, tem índices do Hieronymus para tratamento agrícola. Do Hieronymus, sim, do Peter Kelly, sim. para tratamento agrícola. Então não é necessário obrigatoriamente ter uma máquina agrária. Você pode usar a ideia era não só revitalizar ou amplificar, digamos assim, a estrutura energética de alguns produtos agrícolas, mas a ideia era também dirigir para as pestes, não é? Porque a ideia era reduzir os produtos químicos para preservar das pestes. Mas pode usar a Hieronymus para isso. Ok. A outra não é tão boa. Não é tão boa. Não é um projeto maravilhoso. Nas duas versões, a versão com válvulas ou a versão com transistores, não é tão boa assim que façam um diferencial. É que a coisa funciona. Com qualquer máquina funcionaria. Mesmo e mesmo com a Hieronymus funcionaria.
E eles têm, como é proibido nos Estados Unidos vender máquina, já foi muito pior. Na Califórnia era proibido vender máquina elétrica Pois. para terapia humana. Então eles escrevem, se você acessar, eu não lembro, KRT, Kelly Research, KRL, Sim. Kelly Research Laboratory, você vai ver que a máquina pequena de análise está para agricultura, ou para teste na agricultura, ou para pesquisa em agricultura, está escrito embaixo. Eles tomam esse cuidado que é para não caírem na confusão, de repente serem pegos por algum policial maluco e dizer que eles estão produzindo máquina para tratamento humano. Não é para agricultura, para testes em agricultura. Você já entrou no site, né? Já. E tirei até umas PDFs das máquinas. É essa máquina que eu pretendo fazer, essa máquina, só que retificada. Perfeito. Eu depois de 20 anos eu consegui, demorou, né? Depois de 20 anos eu consegui descobrir o que é que estava menos adequado na máquina. Essa do Peter Kelly é uma boa máquina, uma máquina bem feita. Eu sei porque eu já abri uma. Eu já tive uma, já abri uma. Muito bem. Acho que realmente já temos aqui, podemos fechar aqui o primeiro episódio e agradecer ao António este excelente contributo, e vamos realmente nos próximos episódios explorar ainda mais algumas dessas máquinas clássicas e alguns desses conceitos muitas vezes esquecidos e não aparece muito nos livros de radiónica. Só mesmo quem faz experiências e, como o António, consegue desenvolver até mesmo as máquinas, consegue recoletar um conhecimento que ficou para além desses livros, ou seja, muito foi escrito, mas muito conhecimento ficou além, que só mesmo abrindo uma máquina e tentando compreender como é que as coisas funcionam. Olha, eu acho, assim, falando a favor dos meus antecessores, é absolutamente normal. Eles fizeram algo fantástico, que foi que desenvolver a primeira máquina, ter a coragem de se expor e fazer a primeira máquina. Claro que se eles tivessem permanecido vivos, as máquinas seriam totalmente diferentes. Talvez seja o meu mérito, é que eu ainda estou vivo, né? E consegui, ainda tenho aqui alguns anos e consegui dar uma certa continuidade. Essa que é a proposta. Não é que eu seja mais habilidoso do que eles, mas consegui dar continuidade ao trabalho que foi interrompido pela idade avançada dessas pessoas que já foram há algum tempo. Né? Correto. E antes de fechar, agora estava-me a lembrar, às vezes surgem alguns mitos, penso que até já falámos um bocadinho por alto nos capítulos de radiestesia, mas há um ligeiro mito de que ou não sei o que é que o António pensará sobre isso, de que a exposição às máquinas, ao tratamento com as máquinas, que poderiam desgastar o operador ao ponto dele adoecer. E isso parte um bocadinho porque o David Tinsley morreu com uma leucemia, não é? E mesmo tendo as máquinas e sendo um seguidor de grandes conhecimentos de radiónica, não conseguiu, digamos assim, fugir a esse flagelo do sangue, não é? O que é que lhe parece sobre isso para fechar este capítulo? Pura fantasia, não é? Pura fantasia. Claro que se você fizer coisas arriscadas, suponhamos, nós sabemos que se pegarmos num pêndulo e girarmos o pêndulo no sentido horário, nós dinamizamos ou transferimos do nosso psiquismo, da nossa psique, nós transferimos para aquilo para onde o pêndulo está apontado algum padrão energético correspondente àquele conteúdo. Se nós fizermos exatamente o contrário, pegarmos uma coisa qualquer, digamos um tumor, e ficarmos girando o pêndulo ao contrário, nós estamos trazendo voluntária ou involuntariamente a energia daquilo para nós. Não está indo para o universo, está vindo para nós. Se fizermos isso uma única vez, posso lhe assegurar que não vai acontecer nada. Se fizer isso 10 ou 20 vezes, não vai assegurar nada. Agora, se você tiver como prática, e durante 4, 5, 6, 7, 8 anos, fizer isso como prática, metodicamente, você está fazendo uma coisa
está correndo um determinado risco, já que a radiestesia, a prática da radiestesia é uma prática de captação, é trazer para você, para o seu inconsciente, aqueles conteúdos para eles serem decifrados e mandados de volta para você compreender, para você os entender. Então, nesse caso, existe algum erro, né? Mas isso é por demais óbvio. Mas quantas demais coisas que as máquinas matam, é absoluta fantasia, é folclore. Uhum. Tanto é que eu fiz num dos livros, eu não sei qual é o livro, não sei se é Radiestesia, Ciência e Magia, eu fiz um necrológico radiestésico, onde mostra a idade de morte de todos eles. Uhum. E Hieronymus morreu com 83 anos. Bom, tinha que morrer, né? Nunca descobriu a história da decadência celular, não fez tratamento para ele, tinha que morrer com 83 anos. Senão podia ter morrido com 95, 96. Correto. E todos os outros morreram tarde. Quem morreu cedo e que passou essa fama, que foi quem passou essa coisa, essa noção, foi o Belizal, num livro dele, que é Ensaio de... Não, é o Física Microvibratória. Ele diz textualmente, notre ami Léon Chamery, nosso amigo Léon Chamery, retirado precocemente de nosso carinho, hélas, lamentavelmente, no dia 27 de janeiro de 1957, vítima que foi de nosso raio verde negativo, pois que na época ainda não conhecíamos o antídoto, e por aí vai. Eu conheço o texto de cor, por aí vai. Aí eu, durante anos, eu procurei a idade do Chamery. Disse, coitadinho do Chamery, devia ter uns 40 anos, não é? E foi retirado abruptamente do convívio daquela família maravilhosa e tal. Um dia eu descubro a pedra tumular do Chamery no cemitério de Vannes, lá em cima na Bretanha. Tinha nascido há 77 anos. Bom, tinha que morrer, não é? Um dia vai morrer. Não morreu com 40, morreu com 77. Correto. Pior foi o Belizal, que morreu com 75. Pois. E não foi retirado, hélas, do nosso convívio. Então é assim, é umas fantasias, criam-se umas fantasias. Também disseram que o Enel tinha morrido de câncer porque o Enel fazia essa coisa de girar o pêndulo ao contrário. E que se tinha curado e que tinha tido câncer outra vez. É verdade. Ele fazia ao contrário. Só que ele morreu com 80 anos. Bom, acho que metade da população gostaria de fazer radiónica e radiestesia. Porque 80, 83, 77 não está mal, não. Faziam concorrência com o Fernando Henrique Cardoso daqui. E como é que acha, para além dessa questão da longevidade, como é que é possível alguns não terem conseguido contornar a hipótese de ter um cancro ou uma outra doença qualquer do género, uma vez? Olha, neste domingo tem um repórter, chama-se Roberto Cabrini, é um repórter investigativo e teve aqui um programa no SBT, que talvez você saiba, conheça aí, que talvez produza novelas, SBT, que é uma das grandes redes nacionais, e ele fez uma entrevista, fez uma matéria com um padre que faz curas. É o padre Eugênio Maria, e o resto do nome é italiano, Barbera, qualquer coisa Barbera. Uhum. E o padre, e assim, comprovado clinicamente, o padre, as pessoas chegam lá, ele põe a mão e faz a oração e manda as pessoas embora. Foi uma mulher com câncer, com um pequeno câncer na coluna vertebral, ele pôs a mão, está sentindo alguma coisa? Estou sentindo calor. Tá bom, pronto, pode ir embora. A mulher foi embora, passado uns dias fez um exame de imagem, uma tomografia, cadê o câncer? Tinha ido embora. A coluna absolutamente impecável. Um outro cara com esmagamento da almofadinha entre as vértebras, a almofadinha toda amassada, assim, toda já saindo para fora, toda deformada. O cara não tinha que fazer xixi sentado, porque não conseguia ficar em pé. Vai lá no padre, faz a energização, faz tomografia,
a almofadinha absolutamente intervertebral, absolutamente impecável, novinha, zerinho. E aí, há uns anos atrás, o pai do padre morreu. Ele cansou de fazer tratamento nele e o pai morreu de câncer. Pois. Não tem explicação. Não tem explicação. Pois. Sim, para o próprio pai, que ele poderia desejar maior bem do que conseguir curar o próprio pai, pois o próprio pai morreu de câncer, ele não conseguiu, fez várias vezes e não conseguiu solução. E faz de centena, faz de monte, para o ônibus de excursão que chegam lá, ele faz de monte e cura todos. Ou grande parte. Tem os que não são curados. Sim. Então não tem a ver com a própria lógica, se a pessoa aceita ou não, digamos assim, passar por Não, mas as determinadas pessoas estão tão carentes que elas aceitam qualquer coisa. Sim. Aceitariam qualquer coisa. Conscientemente. Mas por qualquer motivo que a gente não sabe qual é, muitos deles não, infelizmente não se recuperam. Então com a radiónica é a mesma coisa. Não tem muita diferença. É assim, a radiónica é um sistema que funciona. Não espere racionalismo, não espere estabelecer uma ligação direta com outras técnicas, porque não tem. É uma terapia vibracional que é enviada à distância. Se quer saber mais sobre o assunto, leia a Medicina Vibracional do Richard Gerber. Está lá comprovado que essas coisas funcionam. Muito bem. António, muito obrigado. Foi um excelente contributo e ficamos a aguardar pelos próximos episódios e pelos temas deliciosos que nos tem para apresentar. Muito obrigado e boa noite. Tchau, um abraço. Até à próxima.